Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Dueto Podcast, aqui Lívia Andaló e ao meu lado o Márcio Dátoli, ele que é um layout em baixa resolução. Se fosse um videogame seria um PlayStation 1, Márcio Dátoli! Outro dia me perguntaram se a gente combina esse começo aqui. Cara, não combina. Não Você combina. acredita que não combina, Lívio. Cada episódio aqui ele prega uma peça comigo. Mas eu fiquei até feliz, porque eu achei que você ia falar que eu era um layout de Atari, Lívio. Você Pelo merece menos, isso. Eu já tô na categoria PlayStation. Mas você sabe que, assim, muitas pessoas estão falando, você tá pegando muito pesado com o Márcio, além da minha hater lá, né, que é da Tereza Que Dátoli. é a minha mãe. E aí eu falei, aí eles perguntam, você se sacaneia o tempo todo? É o tempo todo. Assim, eu falei, não, passo o dia elogiando o Márcio. Você é maravilhoso. Você é um gênio, Márcio. Sabe, é tudo assim. Tá, não desfoca. Gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso maravilhoso Dueto Podcast. Episódio do qual, Lívio, a gente recebe uma pessoa muito especial. Sim. Uma pessoa que a gente já trabalhou junto. Exatamente. Uma Ela pessoa- tá aqui na minha frente, vocês não sabem quem é. Exatamente. Ninguém tá lendo aqui no YouTube. Não leiam aqui embaixo ainda. Mas de verdade, a gente está hoje recebendo uma pessoa que tem uma belíssima história no mercado de publicidade, no mercado de comunicação de modo geral, a gente vai contar daqui a pouco. Uma pessoa que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos durante alguns anos. Há quantos anos atrás isso, Lívio? Cara, isso foi em 2006. 2006. Caramba, 6 vai 1, menos 2, 17, 18 anos, cara. É. Muito legal, muito legal. E a gente continua aqui na nossa temporada Mulheres Líderes. Hoje, prepara a plaquinha aí, Lívio. Mais uma que aceitou o convite por minha causa, Tá bom. pela minha relevância no mercado, Isso, pela sua simpatia. pela simpatia e carisma. Então, tá bom. Sem mais delongas, Sim. porque eu sei que vocês não estão aqui para escutar o Lívio. Não? Vamos anunciar a nossa convidada? Prepara Vamos. a plaquinha. Hoje é com muito prazer, de verdade, muita satisfação que a gente recebe aqui Flávia Freire! Flavinha! Oi, peraí. Flavinha! Gente, a gente começou o episódio. Você não vai apoiar na televisão, não? Mas é que eu acho que o Mário mexeu na televisão aqui. Pronto, Tá aqui, ó. bom. Flavítias, Gente, muito desculpa obrigado. aqui, ó. Vai conversando aí que eu vou arrumando a placa. Tá bom, você pode parar de falar? Eu vou receber a nossa convidada aqui. Flavinha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de verdade. É um prazer enorme, cara. E a gente tá aqui olhando pra você e lembrando de quando você atendia a gente há 18 anos atrás. A Flávia tá tendo uma crise de riso aqui. Hoje a gente exagerou. Eu exagerei hoje no Exagerou, início, né? Lívia. Você precisa preparar a gente pra essas Flavinha. coisas. Tô tentando ser uma mulher séria, mas não tô dando conta com vocês, não. Flavinha, de verdade, brigadaço, viu? Por você estar aqui. É um prazer. De verdade. Um prazer todo nosso de receber você aqui, da gente conversar e de contar um pouco da sua história e do que você faz aqui nesse mercado de comunicação pra gente, viu? De verdade. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu tô aqui, bom, tá claro, né, que eu tô aqui rachando de rir, enfim. Eu tô tendo dificuldade de me manter séria, mas eu vou conseguir, vamos lá. Então tá bom. Eu vou fazer a primeira pergunta A hoje. gente mudou o nosso programa agora. Tem blocos. Bloco vida pessoal e profissional. Verdade. Tá bacana, né, cara? Espetacular. Isso. Na hora de É. cortar fica mais fácil. Fica, ó. Então a gente vai começar o nosso primeiro bloco de perguntas. Vida Não é isso? pessoal e profissional. Vida pessoal e profissional. Bate bola. É. Quase a Marília Gabriela. É. Flavítia, agora falando sério, a gente gosta de começar os nossos episódios aqui da temporada de Mulheres Líderes, temporada 1 aqui do nosso Dueto Podcast, perguntando quem é a nossa convidada fora da cadeira, né? Então hoje a Flávia Freire é a diretora de atendimento e negócios da Deponto. Mas antes da gente entrar no pilar profissional, vamos falar um pouco da Flávia Freire fora dessa cadeira. Quem é a Flávia Freire? Ela gosta de fazer o quê? Faz o quê? Não gosta de fazer o quê? Enfim, conta um pouco pra gente quem é a Flavinha. Flávia pessoal, então, Flávia pessoal. eu sou uma louca por livros. Olha, gente. Eu leio o impresso livro. ainda? Não, eu leio no Kindle. Ó, menina. Eu gosto muito do Kindle. Eu tenho um massa. Kindle, eu tenho um aplicativo no celular, assim. Eu sempre li muito, meus pais sempre estimularam muito isso, assim. Uhum. Eu acho isso interessante até de dividir. A despeito do meu pai ser enfim, do começo do século XX, Uhum. o que a princípio parece uma contradição, né? Ele sempre falou, tem que ser independente. Tem que ser independente, não pode depender de marido. Então, e para isso, a chave é conhecimento e estudo. Então, desde pequena, assim, meu pai obrigava a gente a ler. Não tinha essa de
ler se quiser. Aham. E aí, nessa que era uma obrigação, eu desenvolvi realmente um gosto enorme por isso. Então, eu leio muito, eu E trouxe gosto pra muito vida, de tudo. trouxe Até pra hoje. vida. Aham. Então, eu leio muito, sou uma cinéfila, assim, gente. Eu amo filme e Rapidão, séries. Desculpa te interromper, você sabe o que é cinéfilo? Não tem como traduzir? Ai, mas não para de atrapalhar. Vai, desculpa, fala, Flavinha. Mas eu não tô preparada pra isso já. Que bom. Então, eu leio muito, eu gosto muito de filmes, a gente gosta muito de série. E lá em casa é um gosto comum na família. Vai maratonando as séries? A gente maratona, a gente faz verdadeiras sessões, assim, de pipoca e brigadeiro. Ó. Então, a gente, que os massa. 5 sentam e a gente maratona muito. E, bom, outro hobby que aí é universal, gente, que é viajar, né? Sim. Não tem quem não goste. né? O Márcio Viajar é a viaja melhor muito, coisa. Me deixa trabalhando sempre. Sozinho. Eu sei, eu imagino, ele deve te explorar muito. Exploração. É verdade. Eu gostaria de fazer uma deles. Você fica sobrecarregado. Fica. A gente já tá há um tempo sem conseguir gravar o podcast porque o Livre tava de férias. Uma semana era agora. recesso. Mas vai. Eu me lembro, foi aquela viagem que foi no meu aniversário. Isso. Eu lembro Fui bem. longe, fui lá pra Alexânia. Isso, faz uma viagem internacional. Ô, Flavite, você tá trocando também filmes por séries ou não necessariamente você continua consumindo as duas coisas no mesmo peso, assim? Não, eu consumo as duas Curiosidade. coisas, mas a gente vai menos ao cinema hoje. Aham. Infelizmente. Porque é isso, você acaba assinando todos os streamings da vida, Exatamente. tudo. Então, quando você percebe, você fala, caraca, passou um mês e eu não fui nenhuma vez no cinema. Né? Aí você tem uma questão da comodidade. Exatamente, você já muitas tá em vezes casa. aquela série que você Exatamente. curte, aquele negócio. Isso rola mesmo, assim, Rola, de, né? de ir menos ao cinema. Aham. A despeito de eu gostar muito do cinema, da telona, Aham. por uma questão de comodidade, a gente acaba passando batido às vezes um pouco. É, né? que massa. E viagem é um negócio incrível, né? Convenhamos. Sensacional. Nossa Senhora. Melhor coisa. É Melhor isso. coisa. Que massa, Flavitia. Muito Bom, obrigado agora pela que sua a gente pergunta. conheceu, foi boa. Vamos falar sério de agora em diante, ok? Não, agora é sério. Eu ia perguntar do André, que é o esposo da Flávia, mas não vou perguntar não. Mandar um abraço pra ele. Isso. Uma Flávia, 5 pontos positivos sobre o André. Ele vai me matar. O pior foi que com essa gargalhada da Flávia, eu tô achando que ela teve dificuldade de achar os 5 pontos. Deixa eu pensar. Ela vai pensando no final do episódio e você Eu conta. falo, Tá né? bom. Tá certo. Agora, Flavinha, a gente queria entender um pouquinho da sua trajetória profissional. Conta pra gente um pouquinho como foi a Flávia, que começou lá na Rato Ô, gente. Propaganda. Né? Rato propaganda. Rato, a gente foi fundo na investigação da vida da A Flávia. grande maioria das pessoas que devem estar assistindo esse videocast sequer conhece, né? Porque verdade. comecei lá em 1927, né, gente? Vocês têm tempo? Pode Não. começar, pode ir. Em 1927, quando eu comecei na propaganda, eu entrei... olha que doido isso, né? Eu entrei no 2º ano de faculdade. Aham. Eu fiz comunicação social, com especialização em publicidade e propaganda, que hoje é uma coisa que não em todos os lugares tem, né? Hoje Sim, você já é faz verdade. vestibular ou para jornalismo, ou para publicidade, enfim. Em 1927, você fazia para comunicação social. Isso. Então, você tinha 2 anos de tronco comum, estudava todo mundo junto. E depois de 2 anos, você optava. Separava, né? Se você ia pro jornalismo, se você ia pra publi, se você ia pro RP. RP na Tinha época. também essa Exatamente. especialização. É isso. E aí, no meu 2º ano, tinha uma menina na minha sala que já estagiava em agência de público. Aham. Ela já estagiava na Rato Propaganda. Certo. Que, à época, era uma grande agência aqui em Brasília. Uhum. Tinha todas as contas do GDF, Legal. tinham contas do Rio, contas privadas. Então, era, pro mercado de Brasília, à época, uma agência muito grande. Legal. Realmente muito grande. Perfeito. E ela, só de me conhecer na sala, falou: Flavinha, não é minha praia, atendimento, eu quero ir pra produção. Queria indicar você, porque eu acho que você tem tudo a ver com atendimento. Olha, que legal. Falei, pô, estou super afim de entrar no mercado, Aham. vamos nessa. E aí entrei pra trabalhar com o Ratão, primoroso, mora no nosso coração. É uma joia do mercado mesmo, o Ratão. Aham. E aí eu entrei Ali com... começou a sua carreira profissional. Ali eu comecei a minha carreira, exatamente, como atendimento. E eu fui sempre atendimento. Atendimento, aham. Então, enquanto eu estudei, eu trabalhava na Rato. Uhum. E assim que eu me formei, era um plano meu, eu sempre quis morar fora. Então, eu me formei, na sequência eu fui para Inglaterra, fiquei lá quase um ano, Olha, que estudei, tirei meu proficiency lá em inglês, que era uma coisa que eu queria e tal. E aí, fiquei mochilando. Aí, quando eu voltei, Ratão soube que eu tava voltando, lembrando que em 1927 não tinha internet. Sim, verdade. Ele já Notícias. soube, já falou, não, volta, que eu Venha. tenho um monte de contas. Então, eu voltei para Rato novamente. Você voltou. Caramba, que interessante. Fiquei um bom tempo. Nesse total, eu devo trabalhar uns 6 anos na Rato, assim. A com Rato essa- só acabou quando chegou o gato.
Nossa, Cara, que piada horrível, né? Nossa. Desculpa. Nossa, eu ia perguntar se a Tudo Rato, bem. quando ela lançou, se no começo ela chamava Camundongo. E depois... Pior Ela que a cresceu e virou rato, eu não sei, a gente pode sempre piorar tudo, né? piora, Mas ainda desculpa. bem que tem o Mário pra fazer edição, né, gente? Isso. Isso é um alívio pra O mim. Mário vai É um cortando. alívio, é um alívio. E a gente vai chegar lá. Vai. E aí, Depois disso, Flavinha? enfim, depois da Rato, eu fui atender uma conta de ministério, numa agência também local. Uhum. E aí era uma loucura, porque era ministério. Então, assim, eu chegava na esplanada esplanada dos ministérios, às 9 da noite, porque o ministro despachava com todo mundo. E ele ia falar de comunicação tarde da noite, não morava aqui. O clássico, né, de quem vem pra cá pra trabalhar, enfim. Com 1 ano e pouco nessa, eu falei, cara, eu me casei. Aí eu falei, eu quero ter filhos e eu não vou conseguir nunca nesse esquema, porque eu não conto com meu marido. Então, assim, enfim, ficou bem complicado. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma desacelerada. Isso do alto dos meus 25, 26 anos. Eu falei, eu vou dar uma desacelerada porque eu quero ter filhos. Eu falei, eu vou dar aula de inglês, Ótimo. né? Então, assim, eu vou sair um pouco do mercado, vou trabalhar num lugar com uma coisa que eu gosto e que eu consigo fazer o meu horário. Você chega a sair mesmo do mercado ou você concilia? Saí Sai 100% mesmo? do Tá. mercado. Saí 100% do mercado e fui realmente dar aula de inglês. Olha, menina. E aí, na primeira tentativa, a pessoa engravida de gêmeos. Olha aí. Né? gente. A galera lá de cima sabe o que faz, né? Eu falei, imagina, eu, Maria de primeira viagem, atendendo o ministério enlouquecida, grávida de gêmeos. gêmeos, Não tinha né? condições, não é? Missão fácil, gente. Super. Aí eu falei, não, deixa os meninos crescerem um pouquinho e eu volto. E aí foi isso, quando eles estavam perto de 4 aninhos, que já se comunicavam e aquela Independentes. coisa, praticamente dirigindo. Independente. Eu falei, Você volta tá na hora de voltar. E aí eu volto pra Publicis. Aham. Que, né, um dos maiores grupos de Aí comunicação já do aparece no seu mundo. LinkedIn lá, Publicis. Aí eu já Publicis. conheci, Aí vocês já começaram. Aí vocês nasceram, Isso. Foi. né? Aí vocês nasceram. Foi isso. Por isso que vocês se reconheceram. Isso. Ah, não podia perder essa piada. Não podia, Flavinha, ótimo. Aí eu fiquei na Publicis 4 anos, atendi grandes contas na Publicis, inclusive contas privadas, atendi governo, né? Foi a primeira grande agência que eu trabalhei. E foi uma super escola, assim. Foi sensacional. Onde eu conheci muitas pessoas, Ó. que são minhas amigas de mercado e são grandes amigas até hoje. A gente se conheceu na Publicis, que anteriormente era Salles, né? Chamava-se Salles. E depois é que ela é comprada Que pelo grupo francês e virou Publicis. Então eu passei por toda essa transição na Publicis. Legal. Quando eu estava na Publicis há quase 4 anos, eu fui prospectada pela Fischer América, Certo. que já não também. existe mais hoje, mas também era uma grande agência, Big agência, porque eles tinham recém-ganho a conta da Caixa. Caixa. Exatamente isso. E aí, quando eles ganham a conta da Caixa, meses depois, eu sou prospectada e eu falo, putz, vou atender a Caixa, óbvio, desafio, né? isso Super aí. desafio. Aham. E aí foi absolutamente sensacional. É quando eu conheço a Claudinha Lassance, Queridaça. Que queridaça. estará com a gente aqui no Estará próximo com a Olha episódio. aí, Estará. pessoa, sangue bom demais, além de ser uma excelente profissional. Então eu trabalho. A Claudinha era diretora da agência e eu era diretora da conta da Caixa. Aham. Então eu comecei a minha trajetória com banco, com instituição financeira ali. E eu fiquei também, de novo, eu falo que meus ciclos eram sempre de 4 anos. Aham. Eu fico quase 4 anos na Fischer, quando a Artiplan ganha a conta do Banco do Brasil. E aí eu vou para a Artiplan para atender o Banco do Brasil e fiquei. E aí eu Fica sei lá uma o ano. eternidade. Aí eu sei o ano. Que é Aí quando? 2006. 2006. Que aí é quando a gente conhece a Flávia Freire, em 2006 para Exatamente, 2007. Porque a exatamente. gente estava no Banco do Brasil. E a gente faz uma pegadinha com Beto Messias para Aí, avacalhar vocês. Foi com o Márcio, foi com o Márcio. Foi com o Marcinho. Pegadinha que eu nunca esqueci. Sempre tentei reproduzir com as pessoas que eu tive na equipe dali em diante. Nunca consegui reproduzir com tamanha maestria. Com a que maestria fizeram como comigo. Beto Messias. Exatamente. Foi Um isso. beijo pro Beto, inclusive, querido. Flavítia, e foi dali que a gente se conheceu, né? Foi ali que a gente se conheceu. Vocês foram meus clientes. Exatamente. Excelente. Depois a gente conta no outro episódio, um momento régua. Depois vocês perguntam pro Marcinha. E foi ótimo, foram quase 12 anos. E aí eu pedi pro trem dar uma desacelerada que eu ia descer, porque eu falei, eu preciso organizar minha vida, né? Tava muito, muito puxado, não pela empresa, que eu amo de paixão, mas enfim. O ritmo mesmo tava Certo. muito. Eu falei, deixa eu dar uma segurada na onda, priorizar. E a ideia era o quê? Um semestre sabático. Ó. E aí o semestre sabático virou menos de um mês. Isso que eu ia falar, 3 semanas. É Olha. isso. Eu ia chutar 3 semanas. Eu ia ficar 6 meses. Só que aí não rolou, porque aí eu recebi a proposta pra ir voltar pra Caixa Aham. pra atender a promo. Aham. Só que aí o convite veio já pra promo, entendeu? Depois de muitos anos de publi. Então, e aí é modéstia, que aí eu queria te fazer É exatamente isso. essa pergunta. Depois de muitos anos de publi, Flavia, você resolve
experienciar essa nova, né, esse novo ramo dentro da comunicação como um todo. Conta pra gente o que é que te fez aceitar esse desafio, né? De sair da Depois publi. de tanto tempo e sendo referência, Depois de Flavinha, tanto pô. tempo construindo uma bela história, uma bela carreira, uma bela trajetória, e a gente pode falar aqui com propriedade, porque a gente foi atendido por você. O que é que te fez aceitar aí esse desafio, essa proposta? Eu tava cansada, Aham. né? Não da agência, mas do ritmo muito, muito, muito alucinante, enfim. E aí, quando veio a proposta, que não chegou nem a ser nem 30 dias que eu tinha saído da Chipotle, eu saio de férias com a família e me interceptam nas férias. Cara, O que foi muito legal na época, mas era isso, não preciso de você, vem. E era para uma das agências de promo à época que atendia a conta da Caixa. Uhum. Exatamente pela experiência que eu já tinha tido de caixa, de banco. E eu falei, pô, vai ser outra coisa. Uhum. Não vão ser os mesmos problemas, vão ser outros, Uhum. né? Eu tinha zero experiência de live marketing, né? Minha vida toda tinha sido publi. Mas eu super enfrentei, assim. Falei, Legal. não, quero ver qual é. Tanto que um semestre sabático virou isso, 30 dias. E eu entrei de cabeça. E para minha surpresa, eu amei. É. Eu amei. Cara, a Flavinha, eu acho que foi, eu não sei se é a segunda ou a terceira convidada nossa, eu lembrei aqui, saindo até um pouco do script aqui, que fala o seguinte, eu vou tirar um período sabático, cara, e não dura o período sabático, que coisa, né? É E aí muito doido aparece- isso. Porque a gente vive num mercado que ele é absolutamente corrido, e as pessoas que não são do mercado de comunicação muitas vezes não entendem Não essa entendem. loucura que a gente vive, né? A minha mulher chega e fala assim, cara, vocês vivem num ritmo que vocês parecem médico plantonista, parece que tem alguém na UTI. É quase isso, no final É das isso. contas. Intensivista, E aí, né? Intensivista, exatamente, Flavinha. E aí, em algum momento, isso é extremamente comum, alguém resolve tirar um período sabático, mas é como se fosse uma mosquinha aqui, porque a gente não consegue É. ficar longe disso, é muito doido É isso, né? exatamente isso. Existe muito amor envolvido dentro dos profissionais de comunicação, né, cara? É muito doido. E a coisa do desafio mesmo, É isso. sabe? Eu acho que se tivesse pintado nesse momento uma outra proposta pra voltar pra publi, eu ia dizer, não. Uhum. Não por nenhum problema com a publi, mas aí eu ia seguir o meu script, que era, Sim. vou ficar 6 meses me Perfeito. recuperando, né? Como não era pra publi, pra um cliente que eu amo e que eu já tinha atendido há muito tempo, eu falei, cara, é outro desafio. É isso. E de fato foi, Aham, né? aham. É muito prazeroso você dominar muito bem um cliente, mas ao mesmo tempo você atendê-lo sob uma outra ótica. Sim, Perfeito. com certeza. Né? Foram muitos anos atendendo a Caixa, mas pela ótica da publi. Exatamente. Então, quando você vem atender esse mesmo cliente que você gosta e que você conhece, né, em termos de produtos, serviços, todo o histórico, e aí você tem a oportunidade de uma outra lente, Aham. é muito interessante. Muito É legal, muito interessante. Muito legal. Então, É são mais equipe- bagagem ainda. É mais cara. bagagem, exatamente. Eu falei, eu não tenho conhecimento do live, eu vou aprender. Eu vou somar com essa equipe com tudo que eu conheço de caixa e de gestão. Aham. Então, assim, isso eu não tenho a menor Perfeito. dúvida de que eu vou me sair muito bem. Mas eu preciso beber nessa fonte para entender. E eu sempre fui muito aberta a isso. Legal. Assim, nunca foi um problema para mim dizer, então, me explica de novo porque eu não entendi. Uhum. Entendeu? Como é que é esse babado? E sempre foi muito tranquilo isso para mim. Legal. Perfeito. E aí, depois dessa primeira entrada na promo, aí eu não saí mais da promo. E já tem quantos anos, Flavinha, mais ou menos? 5. 5 anos já. É. Eu tive um breve interregno Aham. por menos de um ano, talvez 9, 10 meses. Aham. Que eu atendi conta digital também, da Sim. PEX Brasil, que foi sensacional. Porque foi a minha primeira experiência de conviver com uma galera assim, totalmente geração Z e Uhum. millennials. Que no primeiro momento você fala, será que isso vai dar bom? Aham. E foi pelo mesmo motivo, eu acho, né? Primeiro, eles me receberam sensacionalmente bem, Aham. né? Porque tinha essa coisa do, caraca, você veio da publi? Você já, É. como assim? Você já atendeu essa conta, essa conta? Então tinha uma ânsia deles no sentido de, deixa eu colar pra eu entender como é que isso Legal, funciona. legal. E minha de falar, deixa eu entender como é que a cabeça de vocês Sim, funciona, claro. o ritmo de vocês. Então, assim, o match foi muito legal, Legal. Muito bacana, cara. entendeu? E aí, aproveitando, já falando de promo, conta pra gente, Flavinho, um pouquinho da Deponto. A gente tá falando. Quais são os clientes que vocês atendem? E é uma agência, eu tava pesquisando no LinkedIn, digital e live marketing, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho, como que funciona isso? Então, eu gosto de dizer que a Deponto Agência é uma agência, é uma jovem agência já muito independente, que ela já nasceu bem rechonchuda, Ó, porque a gente tem a conta da Caixa, a gente tem a conta do COB, a gente tem a conta da CBF, olha que legal. a gente tem um cliente muito legal, que é o SBC, que é uma... Eles são um hub Hum. de
tudo que você puder imaginar para as bettings e para os iGames. Entendeu? Então a gente faz eventos internacionais sensacionais deles, que engloba todo esse ecossistema de betting. Entendeu? Então é um cliente muito grande, muito bacana. Eu volto para atender a Caixa, né? Que, de novo, é uma conta do coração. A Deponto tem uma coisa que eu acho bastante interessante, que eu não sei se vocês talvez sejam muito familiarizados com isso, mas assim, a gente desenvolve projetos próprios. Né? Então agora tem um grande, né? É via COB, na verdade, mas assim, foi um projeto concebido por nós, que é a primeira vez, inclusive, que o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, permitiu que acontecesse, que é a transmissão dos Jogos Olímpicos fora da cidade-sede, num ambiente público. Então vai acontecer o Parque Time Brasil em julho, no Parque Vila Lobos, em São Paulo, durante todo o período das Olimpíadas. Projeto pensado por vocês. E um projeto concebido por nós. Que fera, cara. Entendeu? Então, a gente tem muitos projetos proprietários. Nossa, então, é muito bom isso, entendeu? Porque você não age só sob demanda. Né? A gente tem a liberdade para criar e ofertar, entendeu? Fala um pouco, então, pegando esse gancho aí, Flavinha, fala um pouco, considerando a galera que tá assistindo a gente tá muito feliz porque a gente tem recebido contato de pessoas, estudantes da área de comunicação e tal. Legal. Uma agência de live marketing, né? E considerando o nosso mercado de Brasília e considerando que o mercado conhece talvez mais até agências de publi, por exemplo. O que essa agência de live marketing, de um modo geral, eu tô falando tanto da Deponto quanto do mercado, de um modo geral, de live marketing, o que pode surgir daí, experiências, e como que eventualmente isso pode conviver com agências publi, enfim. Você que conhece muito bem os dois mundos, conta pra gente como é que esse negócio pode funcionar cada vez melhor aí. Cara, então, pra mim é o melhor dos mundos, assim. Que a gente sabe que é um pouco mais difícil a gente fazer isso em Brasília, e é compreensível, porque é isso, eu não sei se todo mundo é muito familiarizado, mas as grandes contas de Brasília são as contas do governo federal, né? Que são as contas que a gente consegue fazer grandes campanhas, grandes entregas, e isso é absolutamente sensacional, até porque é a sede administrativa do governo federal. Perfeito. E são contratos distintos, né? Mas como eu sou lá de 1927, eu sou de uma época que não existia isso. O governo federal não tinha contas separadas. Você tinha licitação para agência de publi, ponto. E era o que a gente fazia. A gente fazia publi. Então, quando você precisava fazer um grande evento, uma grande promoção, não tinha. O órgão público tinha que fazer isso internamente. Ele tinha que dar os pulos dele. Muito tempo depois de 1927, entende-se que não, a gente tem que promover ali em loco, que é onde entra o live marketing, porque é isso. É a experiência da marca de forma viva, né? E aí não há nenhum demérito em relação ao publi. De novo, eu amo o publi, mas é isso. É diferente de você produzir um filme, de você produzir uma campanha que vai ao ar, que vai para as plataformas digitais. E aí você vê isso acontecendo com uma certa distância de você. Claro que o digital encurtou muito essa distância, porque você tem o leme do barco ali e você vai arrumando quase que em tempo real. Um criativo que não está performando, né? Você muda material, que era uma coisa antes que a gente também não fazia quando a gente só trabalhava com offline. O que eu acho mais sensacional do live, e de novo, o mundo ideal, na minha visão, era que a gente conseguisse ter uma comunicação 360, que a gente conseguisse integrar todas as disciplinas. Eu costumo dizer que o live marketing, você tem o termômetro, você tem o pulso do seu público, do consumidor na hora. Live marketing é muito mais do que evento. É você, de fato, estar promovendo, o promovendiço de você promover uma marca, de você promover uma situação, um serviço, enfim. Ali, no olho no olho, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo um evento, que você está vivenciando algumas ativações, como a gente fala em live marketing, você tem as promotoras que já estão fazendo uma pesquisa, já estão aplicando ali um NPS, então você está entendendo ao vivo e a cores se aquilo tá agradando, se não tá legal. Você já recebe uma reclamação na hora, fala, poxa, mas a fila tá muito longa. Aí você já entende, cara, amanhã essa fila eu tenho que ativar a fila. Porque eu tô entendendo que para você subir na roda gigante, tá fazendo uma fila muito grande, mas tá sendo entediante para as pessoas. Então eu tenho que fazer uma ativação enquanto as pessoas estão na fila. Então assim, eu conserto de um dia para o outro, ou de manhã para de tarde. Eu falo, cara, vamos aplicar um quiz aqui com uma roleta, que enquanto as pessoas estão na fila e o foco delas é a roda gigante, elas já estão aqui brincando com alguma coisa e eu já dou um brinde porque ela respondeu a coisa certa. Então é muito vivo.
Não existe tédio na sua vida. É isso, não existe. Não existe essa mesmo. possibilidade. Não, você tocou no assunto de comunicação 360, né? Muitas vezes é um termo que está sendo muito usado, muitas vezes até colocam esse termo num patamar de menor relevância do que de fato deveria ser. Sim. Quando a gente fala de comunicação 360, eu estou falando da gente entender quais são os desafios e problemas da marca. E não importa se eu vou resolver com o público, com promo, com ação de imprensa, etc e tal, mas está todo mundo conectado, são pontas de saída que estão conectados com o problema ou desafios da marca, né? Ou seja, quanto mais integrado essa história, é claro que melhor para a marca, né, Flavinha? Seja qualquer que seja essa ponta de saída, né, cara? Você disse tudo, é exatamente isso. Não tem disputa. Parabéns. Marcelo acertou. Primeira vez. Mas Você matou a pau, é isso. Não importa não importa do ponto de vista da entrega, não Da importa entrega. para a marca. Exato. Claro que isso tudo é monitorado. Né? Perfeito. Então a marca sabe dizer onde performou-se melhor, o que deu mais certo, o que não deu. Você monitora tudo isso, óbvio. Mas a gente que está por trás, que está nos bastidores, o que você quer é emplacar aquela Sim, marca, aquele lógico. serviço, você quer fazer aquela entrega, entendeu? Depois a gente faz um pós-venda interno para entender. Aqui foi muito acertado, aqui foi assim, mas poderia ter sido assado, entendeu? Legal. Mas essa visão 360, ela é fundamental. Quer ver? Você pensa, você está fazendo uma ativação, como a gente faz, ativação de final de ano. Você bom, faz vamos lá lá. uma coisa de Natal, Aham. né? Você faz você bota um coral, as crianças cantando, uma árvore de Natal iluminada na frente do prédio do seu cliente, da sua marca, enfim. Você vai conseguir muito mais se você já ativou a assessoria de imprensa dessa marca É isso aí. e ela vai brifar os veículos com releases para dizer, olha, no final de semana de tanto a tanto, temos uma ativação para isso crianças. aí. Então as coisas vão se complementando. Perfeito. Aí a publi entra com um filme no isso horário aí. específico, entendeu? Aí o orgânico entra gerando conteúdo daquilo. Exatamente. Postando aquilo. É exatamente então, isso. É isso, perfeito. Enquanto tá cara. tudo acontecendo, você tem um time lá que é só de social, e a Exatamente. galera tá fazendo os reels, tá filmando e já tá postando com uma série de coisas. Venha Sim. conhecer, É olha isso o aí. coral, tá lindo e não sei o quê. Então, esse é o mundo ideal. Perfeito, né? perfeito. É ali que a gente almeja, né? Enxergar. Chegar, né? Exatamente, exatamente. Esse nível de excelência, né? Vamos mudar o nosso bloco. Vamos? Vamos. Vai entrar o break comercial? Não, a gente não precisa de break, não. A gente vai falar agora de liderança e gestão. Pode ser? Pode, bora. Pode Manda. ser. Vocês que Tá no mandam. segundo bloco. Show de bola. Segundo bloco aqui. O primeiro bloco foi muito bom. Foi ótimo. Flavinha, agora a gente gosta de falar de liderança e gestão, principalmente para que você sirva de espelho, Exatamente. né? Para até essas profissionais que estão chegando, que vão adentrar o nosso mercado. E aí, Flavinha, o que você considera como atributo essencial para uma liderança na sua área de atendimento e negócios? O que você considera interessante para essa galera tem que aprender? O que eles vão correr atrás? Olha só, uma coisa que a gente aprende, a gente que é de 1927, Sim. aprende que... A primeira coisa que eu ia dizer é que acho que a gente tem que ser generoso. Uhum. Eu acho que todo líder tem que ser generoso com o outro, né? Não, eu tô falando em termos, não é uma coisa piegas, não. É generoso no sentido de como é que você se dirige a essa pessoa, como é que você divide seu tempo com essa pessoa. A gente é muito hoje, você tá aqui falando e eu tô, claro, Marcinho, não é, Livinho. Eu não estou genuinamente prestando atenção no que você tá falando. Presente, né? Eu não tô, né? Que é o termo que super se usa hoje, que é a coisa da escutativa. Mas sem jargões, é você genuinamente estar presente, né? E você, inclusive, ter essa segurança como líder, e que é uma coisa que a gente adquire, você não nasce, né? É o passar do tempo, de você falar, olha só, eu quero muito conversar com você sobre isso. Eu só não consigo fazer isso agora. Porque tem uma série de coisas acontecendo e eu quero prestar atenção no que você está falando. Perfeito. Né? Então, vamos marcar um horário e isso fazer de fato parte da sua agenda. Você bota lá no seu calendário, entendeu? Olha, eu tenho um papo com o Livinho das 15 às 16. Às 15 às 16, eu não vou estar no celular, eu não vou estar na frente do computador, entendeu? Eu não vou estar falando aqui e... Não, vai falando aí, eu tô entendendo, vai falando. Não, desculpa, não é assim que você trata a equipe, né? Assim, com certeza. a gente entende a correria do dia a dia. Mas então, seja generoso com o outro e dizer, eu quero te ouvir, eu entendi a sua necessidade,
vamos marcar um horário. Porque agora eu não vou dar a atenção que eu preciso e que eu quero te dar. Perfeito. E eu acho que isso é em relação a tudo. Tudo. Entendeu? Profissional e família. tudo. Exato, e pessoal, lógico. entendeu? É isso, Lógico. essa coisa de... E eu, como uma boa geminiana, sempre fui taxada de a mulher polvo, que é isso, né? Nossa senhora, mas ela tá no celular, ela tá no computador, ela tá falando com o filho. Você faz tudo isso, é fato, a gente faz. Mas assim, você tá de fato integralmente em todas essas pontas? Ou você tá quebrando o galho em todas elas? É isso É mesmo. verdade. Entendeu? Você sabe que essa é uma pauta, e o livro Serviu lembrou bem pra você isso aí, hein? Não, mas eu vou estar um momento sério aqui agora, nesse Então, podcast. vamos Um momento sério nesse Ô, podcast. louco, bicho. Mas é uma pauta, cara, que ela invade a nossa vida pessoal também. Quantas vezes, Flávia? E aí eu tô falando por mim, eu chego em casa, mas eu não tô de corpo presente porque eu tô ali pilhado com as coisas do trabalho, ou pendurado no celular, ou eventualmente não tá pendurado, o celular tá ali do lado, mas você tá com a cabeça aqui, ó, conectada lá, sabe? É. Aí você não tá de corpo presente, né? É. E isso é um exercício que a gente precisa Total. fazer o tempo inteiro, senão você Diário. diário, cara. Senão você é tomado pelas coisas. Isso acontece pra dentro do ambiente de trabalho e acontece na nossa família. Sim, na nossa vida pessoal, Na nossa entendeu? vida pessoal é É. muito forte isso, né, cara? E eu acho, e a gente vê, né? Eu tenho filhos já na idade de estarem no mercado, né? O e-mail já acelerou nossa vida absurdamente, né? Exatamente. Hoje com o WhatsApp é coisa de louco. Antes a gente conseguia parar mais tempo até pra tomar um cafezinho, conversar, né? Eu Até acho porque que você tinha que esperar a resposta do e-mail. Agora não. Não tinha coisa do WhatsApp. Hoje a gente passa o e-mail, cobra por WhatsApp. Você manda o e-mail e fala: mandei o e-mail, dá uma lida, chegou na sua caixa? E aí a pessoa não respondeu aquele Aí WhatsApp você já em fala. 5 minutos, você fala, não, Não, como assim, gente? Eu já mandei. Exatamente. Você fala assim, mas visualizou ou não visualizou? Perfeito. Aí se visualizou ou não respondeu, você fala: não, mas visualizou e não respondeu, gente. Como assim? Já tem 8 minutos que eu mandei mensagem pra ela. Oi? É muito doido isso, sabia, gente? Eu acho que no final das contas, é engraçado, pessoal, que a gente tá aqui batendo um papo, o papo tá fluindo, a gente tá saindo do script, mas isso é ótimo, porque são reflexões que a gente precisa fazer mesmo. Porque até que ponto a gente vai nesse nível de aceleração, de cobrança e tal. Afinal de contas, todos temos, né? Vida pessoal, vida profissional, Exatamente. saúde. A gente tem aquelas famosas caixinhas da nossa vida que a gente precisa cuidar de todas. Eu Sim. tenho que cuidar muito bem da minha caixinha profissional, mas eu tenho que cuidar muito bem das outras, né? É. E de fato, o mercado, de um modo geral, e eu tô falando publicidade, mas eu tô incluindo promo dentro, Uhum. porque a gente tá dentro do mesmo ecossistema, é um mercado que cobra muito Muito. isso, né? E a gente já teve a oportunidade de ser cliente, né? De ser anunciante. E é um ciclo, né, cara? É muito doido, porque aí muitas vezes o anunciante precisa daquilo, ele cobra, e aquilo vira uma pressão pra agência, que cobra, que vira uma pressão pro veículo. Então você vai terminando... É um ciclo vicioso, né? Exatamente. Mas você sabe que isso é curioso, isso que você levantou agora, coisa de 10, 15 dias. A gente estava numa reunião de amigos, enfim, fim de semana, todo mundo do mercado, obviamente, porque é todo mundo muito amigo. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu falei, eu percebo uma mudança já. Pequena, mas eu percebo. Eu também percebo, pelo menos de atitude. Exatamente. etc. É isso mesmo. Então, eu até trouxe um ponto pra mesa que aí as amigas falaram, mas eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Eu falei, mas avalie. Você tem pessoas muito novas entrando na agência, o que é ótimo, que é exatamente isso, a geração Z. É a minha filha de 25 que fala, eu vou dar o meu melhor nessas 8 horas. E se eu precisar vir à noite, eu vou vir à noite. Mas eu não vou virar todas as noites, Isso não vai todos ser- os dias. Isso não vai ser um hábito pra minha vida. É né? isso, eu não vivo para trabalhar. Trabalhar é um viés da minha vida, não é o único. E aí você tem essas pessoas entrando no mercado, já estão aí entregando muito bem, e ao mesmo tempo você também tem clientes que se renovam e você tem clientes mais novos. Também acontece isso, entendeu? Então você tem clientes na fase de 30, 40 anos que têm filhos pequenos, É isso mesmo. né? Que tem uma visão de família também, assim como quem está entrando na agência. Os dois lados estão se renovando no sentido de... Se renovando, que eu digo positivamente, não que fosse ruim antes. Sim. Mas eu sou de uma geração absolutamente workaholic. Que a gente achava até bonito Orgulhoso. isso, né? Trabalhar Você nela. avaliava muito, inclusive, a equipe assim. É isso mesmo. Se a pessoa dissesse, não, mas quando deu 19, 20 horas, você fala, mas você foi embora às 20? Você fala, Exatamente. Cheio de coisa pra entregar. cheio de coisa pra entregar. É isso mesmo. Entendeu? Eu tiro por mim, não tô falando nem por ninguém, eu tô falando por mim. Fiz isso inúmeras vezes. É isso mesmo. Fala assim, gente, É isso mas mesmo. é sério que foi embora às 19? Eu nem fazia essa avaliação do tipo, sim, a pessoa foi embora às 19 porque ela tinha acabado o expediente dela e não tinha nada desesperadoramente Urgente, né? urgente que dissesse,
Puta, como assim você não ficou? Porque se é urgente, a gente fica. É isso mesmo. Mas a gente não fazia nem mesmo essa avaliação. É. Um dia eu ouvi de um ex-cliente, que inclusive vocês certamente trabalharam com ele no Banco do Brasil, e olha, você vê que doideira isso, né? Ele me ligava sempre num horário que era sempre o horário que eu tinha acabado de almoçar e eu tava escovando os dentes. Certo. Olha que maluquice. Eu parava de escovar os dentes pra atendê-lo. Tipo, na terceira vez que aconteceu essa coincidência, eu falei... Luciano, tu só me liga na hora que eu tô escovando os dentes, brincando. Aí ele falou, e tu atende por quê? Aí eu olhei pra cara dele, e aí caiu a minha ficha, que foi, de fato, mas só você ver que doideira. Na minha cabeça, o cliente tá ligando, eu tenho que atender. Oi? Que diferença ia fazer pra mim e pra ele que eu ligasse pra ele, tipo, 5 minutos depois? Ele falou isso pra mim, não foi a agência. Ele falou, e tu atendeu por quê se tu tava escovando os dentes? É isso mesmo. E a minha cabeça era tão doida que era isso. Mas se o cliente tá ligando, eu tenho que atender. Você sabe que no fundo, cara... Liga depois pra ele de volta, lógico. entendeu? No fundo, Flavinha, primeiro que você falou uma questão aí que eu concordo demais, eu também consigo perceber umas mudanças acontecendo, se não ainda uma grande quantidade de mudanças efetivas, mas pelo menos uma pauta muito mais presente nesse sentido. Você Sim. percebe muito mais pessoas falando sobre isso, esse assunto tá vindo muito mais à tona Mais e tal. atentas a isso, Mais né? atentas a isso, até porque muitas vezes a saúde, ela responde, então as pessoas estão mudando e tal. E tem um outro ponto que eu acho o seguinte, eu acho que tem tudo para virar um ciclo virtuoso. Exatamente. Se a gente começar a mudar diferente. Mudar diferente é ótimo, né? Se a gente começar a agir É diferente. isso. Porque isso vai transformando, né? Comportamentos e tal. Mas, enfim, eu falei agora, 15 minutos atrás, dentro desse mesmo episódio, né? A gente, de fato, o publicitário, as pessoas que trabalham nesse mercado, tem uma característica de amar o que fazem, né? Elas se entregam, de fato, aquilo vira um desafio para elas, elas vestem a camisa. Eu acho muito bonito isso. Isso é uma das coisas mais apaixonantes de ser publicitário, é você ver a galera que trabalha vestindo a camisa demais e tal. Mas, gente, a gente tá quase... Desvirtuou. Quase uma campanha, mas assim, a gente precisa de verdade tentar entender, né, as caixinhas e aos poucos e se educando, né, vamos dizer assim. Sim, como é que você concilia Como é tudo que você isso? Porque concilia, é né? conciliável. O papo foi... A gente ficaria até amanhã falando sobre isso. Certamente. Verdade. Mas é bom, é até importante a gente refletir sobre isso. Cara. Mas deixa eu Porque voltar nenhum aqui dos dele. três gosta de conversar, inclusive, assim, é muito difícil. É verdade. Não sei onde a gente vai parar. Eu vou voltar pro script aqui, tá, pessoal? Esse assunto... Muda o bloco já. Muda o bloco. Muda o bloco. Mas esse é um assunto interessante, tá? Depois vale a Eu gente... percebi que você achou. É um assunto interessante. Mas vamos mudar pro bloco. Agora a gente tem um bloco, pessoal, que chama Governo versus Privado. Isso aqui foi o livro que criou. Eu gostei disso, tá? Gostou? Lívia? Gostei, foi bom. Tinha que isso aqui. inovar. As pessoas falam, muda um pouco as perguntas e tal. Aí, vamos mudar. Que nem- As pessoas estavam falando pra mim pra eu mudar a pessoa que tava do meu lado apresentando o mas podcast. isso você não pode fazer. Você não pode fazer. Por mais que você queira, Você queira, não sai daqui. não é possível. Não vou sair. Flavinha, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você considera, você que tem uma experiência de trabalhar com clientes de governo e clientes privados, é fácil a gente dizer quais são as principais diferenças? Ou é mais complicado? O que você considera de mais diferente, assim, já que a gente é um podcast de Brasília e a gente, graças a Deus, está sendo consumido aí por pessoas de vários mercados do Brasil. Brasília a gente respira muito governo, né? Outros mercados nem tanto. Conta pra gente, você que tem essa experiência, o que você considera que são as principais diferenças aí de governo e privado? Você sabe o que eu acho mais interessante? É a ilusão que se tem de que o mercado privado é muito organizado. Eles são muito planejados. Tudo que eles planejam, eles fazem. Não. Não é, né, Não, gente? não. Faz muito planejamento que fica no papel e não vai pra rua. Então, porque a gente tem muito essa coisa de dizer, ai, podia tanto ser mais organizado, podia fazer o planejamento no ano anterior e seguir à risca. Ai, né, nos bancos privados deve ser assim, nas grandes empresas deve ser assim. Não, não é. Não é, né, Entendeu? gente? Faz-se o planejamento, claro, tem tudo isso, mas fura-se o planejamento. Eu acho que, na minha visão, o que é mais interessante e que, de novo, a gente entende e eu acho corretíssimo. Eu tô fazendo esse preâmbulo porque, como a gente está em Brasília, é importante a gente pontuar isso. A gente está trabalhando com dinheiro público, Perfeito. né? Perfeito. Banco do Brasil de Economia Mista, sim, mas o maior acionista é o governo. Né? A isso. Caixa, que é um banco 100% público, Exatamente. né? O maior banco público da América Latina. Você tem os ministérios, você tem a SECOM, enfim, você tem órgãos da administração direta e indireta. É dinheiro público. Perfeito. é isso Entendeu? Então, não, a gente não está fazendo favor nenhum e ter um processo mais burocrático,
com muitas comprovações, com muitos cheques. A gente também tem cheque na promo. É, né, gente? A mesma Exatamente. coisa. Eu só recebo depois que eu comprovar Tudo. que tudo aquilo que estava na planilha foi entregue. Bonitinho, entregue Entendeu? lá, E gente, se eu coloquei na planilha que são 3 canecas e eu só tenho comprovação de 2, só vão me pagar 2. E tá certo. É isso aí. Então, isso, obviamente, e de novo, tem que ser assim, porque é um dinheiro público, É isso tem que ter uma necessário. prestação de contas, Uhum. mas obviamente que isso também demanda mais tempo, demanda um processo mais longo. Então, na minha visão, essa é a maior diferença entre a empresa privada. Não que a Perfeito. empresa privada seja irresponsável e ela joga o dinheiro Ah, pela janela, não é isso. Mas eles podem se dar ao luxo de ter Uhum. processos mais acelerados. Né? podem, Eles não exatamente. têm que. Eles não são auditados pelo TCU, eles têm sim, certamente, auditorias privadas e tudo isso. De novo, não é de forma nenhuma dizendo que um é organizado e o outro não. Mas os processos podem ser mais ágeis. É isso aí. Essa para mim, é a maior diferença. Eles têm uma Entendi. capacidade de resposta, porque a gente está falando de comunicação. Exatamente. Então, varejo. Acabou de sair uma promoção. A época que eu atendia telefonia, e era uma grande telefônica, Uhum. era exatamente isso. Na verdade, internet turbo, imagina. Sim. Era uma promoção. Aham. Cara, eles descobrem na concorrência que vai sair aquela promoção, ele tem que ter agilidade de resposta para Total. dizer: o meu preço tá igual ou tá mais barato. E é uma agilidade de resposta que vai desde comunicação até produto, até preço, até distribuição, Tudo. Então, essa É. coisa de junta todo mundo, qual vai ser o valor? A agência já tá junto. Então, baixou. De R$ 9,90 a gente vai estar ofertando por R$ 8,90 porque a telefonia do lado tá 9. E aí você tem que correr para fazer o filme, para fazer o anúncio, Não. entendeu? É. Então, isso é mais difícil de você fazer quando a gente tá falando de uma conta pública. Sim. Porque eu tenho que fazer todas as comprovações, eu tenho que fazer no mínimo 3 orçamentos. Né? O próprio cliente vai ao mercado para ver se os preços que você está ofertando estão de acordo, são de fato o mercado. Então, essa não gosto de falar capacidade, mas essa agilidade, ela fica mais comprometida quando a gente está falando de governo em função de toda a conformidade que tem que acontecer. É isso. Entendeu? Um dos principais motivos da gente ter tomado a iniciativa de fazer esse podcast e tal, é a gente contar pro Brasil todo, Flavinha, o quanto que a gente tem aqui em Brasília de gente boa, capaz, competente, fera pra caramba. Porque pra É surreal. fazer comunicação pra governo é um negócio que não é pra qualquer um, não é qualquer um que senta na cadeira onde você tá hoje, lá na Deponto, que entrega o que você entrega. Então, de verdade, a gente, além de tudo, a gente é fã do mercado que a gente atua É. e a gente quis fazer algo para que a gente possa levar isso, né, para outros estados, para outros Sim, mercados. sim. E você tem, Flavinha, algum case legal até de live marketing mesmo, mas do público, né? De governo, alguma ação legal que você contaria pra gente? Sim. Tem uma que é o nosso xodó, é recente, enfim, foi dezembro de 2023. É uma das principais campanhas da Caixa, que é das loterias, na verdade, Loterias Caixa, que é a Mega da Virada, que é uma das extrações mais apaixonantes e que você tem uma procura gigantesca. Joga Até quem todo não ano. é isso. Tá Até quem minerado não é mais. heavy Até user. que não é jogador. Não, essa totalmente. você Quem joga. não é heavy user vai jogar na Mega da Virada. A Mega da Virada, ela vira pauta de encontros de É amigos do final do isso, ano. é exatamente isso. Bolão. Você já Se fez? Não joga, aí o fulano jogou, você fala, cara, vou ter que jogar. Vou ter velho. que jogar, porque se ganhar e eu for a única da empresa que tava fora, eu que vou pagar a luz. Nunca, Deus me jamais. livre, gente. Imagina se o bolão da empresa todo mundo ganha e eu não apostei. Não tem a menor possibilidade. Tá Mas doido. conta aí, Flavinha, a gente interrompeu. Não, desculpa. e aí essa coisa da Mega da Virada é legal porque fala de um ponto que a gente estava lá no início, que é a coisa da comunicação 360. Perfeito. Foi uma campanha feita, a parte criativa, né? Em termos de KV, né? De key visual e de conceito. Veio da Publi. Certo. Foi uma das agências de publi que ganhou a seleção interna. E nós ganhamos a seleção da promo. Então, a gente bebeu na fonte da publi. Perfeito. Cara, a gente tinha teaser, sustentação e o encerramento que acabava na São Silvestre, na Corrida São Silvestre. Porque a gente Claro, dia queria 31. movimentar cada vez mais, né? Obviamente, que comunicar e querer que a ideia era que as pessoas fossem apostar. Porque como todo bom brasileiro, todo mundo deixa pra fazer o quê? Na última semana. Hora, Sim. Exatamente. Né? Então tinha todo um planejamento vindo da promo e a gente tinha uma série de ativações feitas assim. Bom, talvez vocês tenham visto aqui. A gente tinha uma mega caixa na frente de alguns shoppings, isso sempre nas 5 regiões do país. Legal. Então a gente tinha Claro, a espalhados Caixa em uma é um banco capital, nacional, é um banco gente. nacional, né? Então não dá para você priorizar nenhuma praça.
E aí a gente tinha essa mega caixa que era o teaser, era pra despertar a curiosidade de todo mundo, que na verdade a gente fez com aquele vídeo parallax, né? Então era uma caixa toda de LED, toda fechada, que você ficava passando o vídeo e um monte de nota rodando, né? Ficava aquilo ali direto com promotores e instigando as pessoas a passar e falar: quanto você acha que tem aqui dentro dessa caixa? Porque eram as notas voando. E aí as pessoas diziam: 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão, enfim. E a gente estimulava as pessoas a postarem aquilo nas suas redes, tirar uma foto e postar nas suas redes com a hashtag. Perfeito. Caixa de milhões. Era uma coisa assim. Mas a gente não tinha marca, não tinha nada. Então ninguém sabia o que era. Era só dinheiro voando. Então a gente ficou 4 dias legal, assim. Depois do 4º dia, na madrugada, essas caixas se abriram. Essas caixas que estavam nesses pontos estratégicos. E aí dentro, aí tinha já a marca, Loterias Caixa, a gente tinha um tubo de ar. Certo. Que aí a gente... Porque o primeiro era só um teaser. Então, se você não interagia, você se fotografava, postava nas redes. Tá vendo a questão de você ser... do 360? Eu não sou agência de digital, mas eu não tenho como não pensar nisso. Perfeito, gente. Entendeu? Não tem como. isso, Eu faço o quê? Você se fotografa, faz o quê com isso? É isso aí. Se fotografa, nossa hashtag é essa, posta, aí nesse meio tempo você já fala outros estímulos ali, não, porque era só um teaser, então ninguém sabia de quem era. Depois de 4 dias, aquelas caixas se abriram e dentro tinha esse tubo de ar, que aí a gente... Eram notas voando mesmo, de verdade. Ele tinha um ar, era uma cabine transparente, gigante. Então as pessoas entravam, um bando de dinheiro, um bando de notinha falsa, fake, mas você via que era uma nota de dinheiro, de vários valores. Então a gente convidava as pessoas. Então eu fui falando fila, porque tinha brinde, um monte de coisa. Vento na cabeça das pessoas, entra. E aí fechava a cabine e a pessoa tinha que ficar tentando, num tempo, catar dinheiro. E aí quando ela catava, ela vinha e ela trocava por um brinde. E aí tudo isso tinha isso. Baixa o app das loterias, entendeu? Você capta o lead, quem é você aposta, não aposta. Você faz ali um pitch de venda, entendeu? Olha, de tanto a tanto, aposte, o prêmio estimado é de tantos milhões. Então as pessoas saíram enlouquecidas, aí saiu com um chaveiro, com uma pochete, com uma coisa. E todo mundo posta. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Perfeito. E aí é o seguinte, a partir do momento que você vai gerando esse movimento, por exemplo, usando aqui o exemplo de redes sociais, né? Aí você vai gerando esse movimento das pessoas organicamente. Exatamente. Nossa, isso vale pra exatamente. caramba, porque aí não é a marca. É tudo orgânico, inclusive. Falando sozinha, né? Exato. Muito mais força. Né? Muito mais força. Sim, são as pessoas. E um estimula o outro, entendeu? Olha, a cabine tá no shopping não sei das quantas, passa lá, tá muito legal. Os brindes são bacanas e tal. E isso era uma das ações. Então a gente tinha, mas uma enormidade. Tinha da limusine. A proposta da agência, que foi a Propeg que ganhou, é muito dinheiro para qualquer um. Certo. E era uma pegada muito legal. E o qualquer um eram pessoas como a gente, regulares. Certo. Aí tinha ET, tinha um faraó, tinha um hippie. Tinha Muito boa. várias coisas diferentes, entendeu? Então a gente fez esses personagens. Então esses personagens abordavam as pessoas na fila. Porque a gente dizia... Né, cara? Exatamente. Entendeu? A publicidade, a campanha A publicidade, o pessoal da Propeg falou, caraca, como é que vocês pensaram em tanta coisa, assim? Que fera, entendeu? Cara. E foi isso, aí a gente teve uma ação de limusine em São Paulo, que era pra gerar videocase, que era isso, os personagens vinham numa limusine gigantesca, paravam na frente de uma lotérica e iam saindo um monte de personagem. Aí saiu o ET, saiu o faraó, saiu o astronauta, saiu o hippie, todo mundo olhando. O Márcio, né, pra fazer o ET. Marcinho a gente quis, mas ele tinha um episódio aqui do podcast, não pôde ir. Era o melhor ET que vocês iam falar. Seria ele. Depois você tem o seu momento de réplica, Marcinho. Foi boa a piada. Pena que foi comigo, Nossa, mas foi boa a piada. Assim, ó. Foi boa a piada. Eu achei que você ia me usar pra outra coisa. E Phone Home, ele adorou. Ele ficou feliz, Foi boa a piada ali, viu? Isso foi até a deixa pra eu mudar de assunto. Você eu interrompi. Você quer finalizar? Desculpa. Não, e foi isso. E a gente finalizava na Corrida São Silvestre, que é no último dia do ano. Entendeu? Mesmo. A gente, os personagens todos correndo. E a gente dizia, ainda dá pra postar. Massa. Baixa o aplicativo, porque as lotéricas estavam fechadas, porque era feriado. Mas a gente falava, ainda dá pra postar. Pelo aplicativo. Baixa o aplicativo e aposte até tal hora. E aí foi um super buzz, deu imprensa. Então, assim, a comunicação integrada, entendeu? Perfeito, belo case. E com certeza teriam outros aí, né, Flavinha? Sim, certamente. Nossa senhora, case aqui não falta. Inclusive um que você citou mais cedo, do lance da transmissão, da Olimpíadas, no ambiente externo que vocês vão fazer. Exatamente, de COB. Era demais. Seguinte, a gente tá caminhando quase pro final do nosso episódio, né, Lívia? A gente tá aqui nas últimas 3 perguntas, eu vou fazer uma. Perguntas mais... Você faz outra.
Tá bom, E eu faço a última. tá bom, fechou. Eu quero encerrar hoje. Tá bom, você pode encerrar. Ok, Se muito quiser, eu obrigado. até saio daqui pra você encerrar. Não precisa, porque eu preciso de alguém mais feio que eu aqui. Tá bom. Tô Falei que acostumado. eu falei que ia ter o troco. Você falou que ia dar um troco, é Eu verdade, falei é que ia ter verdade. o troco. Flavite, deixa eu fazer uma pergunta que, de verdade, pra gente tem sido um privilégio. E não foi à toa que a gente escolheu a primeira temporada como Mulheres Líderes. A gente sabe que ainda existe, nos mercados de um modo geral, uma discrepância grande entre a quantidade de mulheres ocupando cargos de liderança comparado com homens, né? Por sorte, no nosso mercado de comunicação daqui de Brasília, a gente percebe que essa é uma diferença um pouco menor. O que, caramba, que legal. Pelo menos a gente está muito melhor do que outros mercados. Mas a gente sabe que a gente ainda tem um caminhão de estrada aí para percorrer, tá? Então a pergunta para você que já é uma mulher líder há um bom tempo, já exerce um papel de liderança há um bom tempo, qual é a importância, né, da presença de uma mulher nas lideranças, e o que você dá de conselho, né, para as mulheres que estão no estágio de carreira que ainda não assumiram a liderança? O que a Flávia falaria para que elas cheguem lá? E o que você considera que é tão importante nisso aí? Assim, é muito doido, e Livinho, que em pleno século XXI, 2024, a gente ainda esteja tendo essa conversa, essa pauta. Ainda seja exatamente. pauta, É isso mesmo. né? é A isso gente ainda mesmo. tem que pensar em ações, em formas de minimamente chegar junto. O exercício que eu faço é o contrário, assim. Aham. Como é concebível que você não tenha mulheres em cadeiras de liderança? É isso. Entendeu? Assim, É. como isso é concebível? Porque veja bem, nunca é sobre ser contra o homem, não é isso. Claro. Aham. Mas trazendo para o nosso dia a dia, para nossa realidade de Aham. comunicação. Aham. Como é que você pode genuinamente ter uma entrega de comunicação, não importa qual seja a disciplina, Certo. se o background da marca é um background só masculino? Uhum. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai ter, no mínimo, uma comunicação enviesada. Enviesada, exatamente. No mínimo. isso. É. Que É isso essa é a importância da diversidade, que vai para Total. lá das mulheres, inclusive. Isso. Perfeito. A gente tá falando de uma. A gente tá pauta falando de aqui, uma, né? exatamente. Porque, de novo, como é que você pode falar, seja que marca for, se você só tem o olhar masculino? Um ponto de vista. Ou se você só tem o olhar de um corpo criativo que é só de gente branca, É isso. que é só de homens. É Sim. isso. Exatamente. Não é por maldade, não é porque... É porque você... Não vou nem entrar no mérito aqui de lugar de fala ou de não lugar de fala. Aham. Você não conhece. Exatamente. Você nunca experienciou aquilo, porque você é homem. Você vai estar na melhor das hipóteses, você vai estar comunicando de uma forma completamente enviesada. No mínimo, entendeu? No mínimo, Porque exatamente isso. vai ser uma impressão que você captou com a sua esposa, se você for casado com uma mulher, da sua irmã, da sua filha. Você não pode falar com conhecimento de causa. É isso. É. É isso. Entendeu? É isso Então, mesmo. é sobre isso. Se não fosse por mais nada, não é inteligente. Uhum. Não é produtivo você ter um time que não é diverso. É isso mesmo. Você vai ter sempre o mesmo ponto de vista. O layout pode ficar assim, o layout pode ficar... Mas o cerne do layout, o cerne do conceito, o cerne da comunicação vai ter só um olhar. É isso aí. Perfeito. Olhares, entre aspas, padronizados, né? A partir isso. de um histórico, a partir de uma visão, a partir de uma história. E que esse assunto, no final das contas, como vários outros, a gente comenta uma coisa, eu e o Lívio. Enquanto esse assunto estiver sendo falado, é porque ele não atingiu a normalidade. É isso. Né? Porque Enquanto for pauta. enquanto for pauta, ele não atingiu a Entendeu? normalidade. O ideal é que a gente chegue numa situação em que a gente não precisa falar sobre isso. E aí Minimamente normalizou. equânime. E aí normalizou. É isso, a gente não vai mais conversar sobre Você isso. não vai mais conversar sobre Porque vai isso. ser lugar comum. É exatamente E o isso. mais Entendeu? louco de todo mundo, Flavinha, que a gente tem conversado aqui com todas as mulheres, cara, todos os podcasts, todos os episódios, essa questão da gravidez Caramba. foi um ponto que pegou. Todas É ficavam isso. preocupadas com isso, coisa que o homem nunca passou na cabeça. Nossa, Não naturalmente, sabe nem do que se trata. quando a É. Flávia foi contar a história dela, naturalmente você traz a história dos seus dois filhos, dos gêmeos nascendo, você teve que repensar a sua vida O que eu vou profissional. fazer? Era Então, absolutamente É inconcebível. isso aí, cara. Que É isso? aí. O ministro lá estava preocupado se eu tinha filho pequeno, É. gente. Ele falava 21 horas no meu gabinete. É exatamente Tipo, manda quem isso. pode, obedece quem tem juízo. É isso aí. Como é que você faz isso com o filho pequeno? E, no Verdade. entanto, a vida do marido, né? No final das É. contas, enfim, a gente É outro episódio também. É outro episódio. É outro a gente episódio. escolheu essa primeira temporada e a gente tá aprendendo tanto aqui, sabia, É. Flavinha? A gente tá aqui, acho que no nosso
8º, 9º episódio, não lembro agora de cabeça, mas a gente tem aprendido tanto com as mulheres que sentam aqui, a gente escolheu mulheres líderes porque, a despeito de todos os desafios que essas mulheres enfrentaram, elas atingiram cargo de liderança e estão fazendo uma bela trajetória, e pra gente tem sido um aprendizado muito bacana, cara. E você Eu é um imagino. exemplo. Você é um exemplo disso, Flávia Freire. Obrigada. Você é um exemplo. E Obrigada. no último bloco, fechando com as 2 últimas perguntas, Vamos lá, Lívia o bloco Daló. se chama Simplesmente Flávia. Ô, gente, é muita criatividade num podcast só. Simplesmente Flávia. É muito Marília Gabriela agora. Gostou? Eu vou até botar meus óculos. Bota Isso, boa. Bate bola. Flavinha, o que você diria pra Flavinha, que estava começando lá na Rato Propaganda em 1927, você comentou. Que conselhos você daria pra sua versão? Legal essa. Eu Lá adoro de essa trás. pergunta, Essa sabia, pergunta cara? Eu é adoro boa, essa né? pergunta, de É verdade. qual câmera que eu tenho que olhar? Pra eu tirar meu óculos? Fale menos e ouça mais. Putz, cara. Que legal. Legal. Que legal. Não deixe que esse conflito entre ter razão e ser feliz, por mais que você domine, por mais que você entenda do cliente, por mais que você entenda de comunicação, ninguém está sempre certo. É. Então, eu sempre fui muito impetuosa, Uhum. sabe? De não, eu faço e aconteça. Cara, eu falaria facilmente, filha, menos. É, né? Você falaria isso pra Flávia lá de Falaria trás, né? falaria pra Flávia de 1927, então olha só, não precisa ir com tanta sede ao pote. Entendeu? E a maturidade traz isso, né, Flavinha? Graças a Deus, A né? Além dos maturidade cabelos traz isso. brancos, tem que trazer É, tem que isso. trazer- minha esposa fala tem que trazer coisas boas, É né? isso. É. Eu facilmente diria isso Muito pra Flávia legal. de 1927. Assim. Perfeito. Perfeito. E aqui eu Muito faço... Lívio fez uma pergunta reflexiva pra Flavinha olhar pra trás, agora eu faço uma pergunta reflexiva pra Flavinha olhar pra frente. E aqui é a minha última pergunta, tá, Lívia Andaló? Tá bom. Eu falei que eu queria encerrar. Isso, encerre então. Então tá bom. Flavinha, o que você gostaria de deixar de legado? Como que você, Flávia, gostaria de ser lembrada ou gosta de ser lembrada pelas pessoas com as quais você já trabalhou ou pelas pessoas com as quais você trabalha lá no futuro? Que as pessoas olhem e falem, caramba, a Flávia Freire, eu lembro dela por conta disso, sabe? O que você quer deixar de legado aí? Eu acho que você fez durante a pergunta, você fez um adendo que eu Aham. acho que é sobre isso. Aham. Eu acho que legado a gente vai construindo, Perfeito. né? Não tem um marco que você Isso, para e fala exatamente. daqui pra frente é legado. Aham. Legado a gente tá construindo lá desde Sim. 1927, quando a gente entrou. Cada dia é um tijolinho, Cada né? dia é um tijolinho. E se tem uma coisa que me dá um orgulho enorme, e é um orgulho bom, não é um Aham. orgulho mesquinho. É feliz mesmo. Eu fico Aham. olho cheio d'água, inclusive. É quando eu vejo hoje, Aham. já há alguns anos, mulheres, inclusive, mais até do que homens, bem mais do que homens, que foram da minha equipe, que entraram como assistente, Aham. que eu pesquei lá do administrativo e falei, tem potencial. Olha, E cara. juntei na equipe, e essas pessoas hoje são diretores de atendimento, É. são diretores de Isso mudou a conta, vida, entendeu? né? Então, assim, não aconteceu isso por minha causa. Aham. Mas eu acho que isso já é uma construção de legado. Perfeito. entendeu? Perfeito, gente. De você ver aí, pô, mandando muito bem no mercado, Aham. entendeu? Aham. E percebo cada vez que eu me encontro com todas elas. Porque Aham. temos grupos até hoje, É isso. né? E Tem essas grupo até relações, elas hoje. estão construídas até hoje, Absolutamente né? solidificadas, entendeu? De, assim, de ligar, de pedir conselho, de brincar e falar chefinha, né? Porque lá Aham. atrás a gente não falava muito gestor, era chefe, enfim. E isso pra mim já é um enorme legado, É isso, cara. né? Você ter ajudado É. pessoas, mais do que ajudado, assim, você ter crescido junto com essas pessoas. Ou essas pessoas terem crescido junto com você. Isso, contribuído, Né? Porque né? é uma troca, né? Não é nunca de mão única, é sempre de mão É dupla. uma troca. E eu aprendi enormemente, continuo aprendendo É uma com troca. todas elas. Legal. Cara, muito bacana, Flavinha. Eu quero encerrar aqui falando, comentando, né, Flavinha? Eu comentei com a Priscila, minha esposa, na Eu sexta. preciso falar da Clara aqui também, que você fala da Priscila todo episódio, não fala da Clara. Eu vou dar um beijo pra Clara, Boa! minha esposa. Um beijo né? pra Clara. Um beijo, Clarinha, minha Pra esposa. minha filha Marina e pro meu filho Davi também. Pronto. Boa, Falei. boa, boa. É. Porque lá vem a Priscila de novo no episódio, né? Não, mas eu queria só falar um comentário que, na verdade, eu citei a Priscila porque até pouco tempo atrás, a Priscila não conhecia a Flavinha. E eu falei uma coisa pra ela que eu gostaria de repetir aqui pra você, no ar, que a gente conhece a Flávia Freire há 17 anos, sei lá, 18 anos, e a Flávia, ela sempre tratou a A gente, gente sempre fala isso, né? de uma maneira incrivelmente profissional e carinhosa ao mesmo tempo, É. e independentemente da posição da cadeira que a gente estava sentado, de qual É. cargo. A gente era do Banco do Brasil, a gente era o assessor lá mais
Do início de do carreira. início de carreira. E a Flávia Freire sempre foi a Flávia Freire. Mesmo o Márcio dando aquelas ideias bem Bem- descartáveis. A Flavinha falou lá atrás a história A da Flávia régua. fazia assim, Mesmo eu cedo. Márcio. Um assessor chato que media as coisas, mas de verdade, Flavinha, a sua forma de lidar, e aí eu posso falar com propriedade, eu tenho certeza que o Lívio também, ela em nada estava relacionado com o cargo que a gente ocupava. Isso sempre foi assim. A relação da Flávia Foi com o mesmo. Márcio e com o Lívio sempre foi assim. E eu não posso deixar de reconhecer isso. E eu peguei esse gancho porque você falou da história do legado, das construções, das relações que você constrói, das coisas. E você construiu relações com a gente, mesmo a gente nunca tendo tido uma relação hierárquica. Você nunca foi a nossa chefe, a gente nunca trabalhou junto na mesma empresa, mas a gente trabalhou junto construindo histórias em mesas, em lados diferentes da mesa. Mas eu não posso deixar de reconhecer isso, de verdade. Assim, e por conta disso, existe um carinho enorme da gente por você desde 2006 lá, 2007. E que só fortalece. Brigadaço, viu? Obrigada a vocês, queridos. A admiração, o carinho pelos profissionais e pelas pessoas é absolutamente a recíproca e verdadeira. Ah, Bom, que Flavinha, bom. que De bom, verdade. obrigadaço. Continuem contando comigo sempre para qualquer Pô, coisa. que bom. Que afinal de contas é isso que a gente leva dessa vida. É isso que a gente Exatamente. leva. Que É bom. isso mesmo. Obrigada pelo convite. Pô, Flavinha, Adorei que estar aqui bom, com vocês, foi de ótimo. verdade. Foi uma muito aula bom. pra gente, cara. Foi uma muito aula. bom. Espero que todo mundo aproveite bastante esse Espero que vocês- episódio. espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente adorou fazer esse episódio aqui. Vocês vão perceber que a conversa ela foi fluindo e é isso que a gente quer. A gente quer trazer pessoas aqui que fazem de fato a diferença nesse mercado. E a Flávia Freire é uma delas. Gente, podem fazer perguntas pra gente aqui no YouTube. Podem fazer pelo nosso WhatsApp, quem tem nosso WhatsApp. Pode. Podem sugerir pautas, perguntas, que a gente vai voltar em breve com mais uma convidada maravilhosa aqui pra gente. Acompanhem É a isso, gente Gabriel. aí no Spotify também. Spotify né? também, dá aqui o Isso. like, compartilha, curte, faz Isso. essas coisas tudo aí pro algoritmo ver que a gente é bacana. Exatamente. É isso? É isso. Obrigado. Algoritmo Obrigado. bombar. E- Obrigada a vocês, Valeu, gente, de Flavinha. coração. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Gente, obrigado.